Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui quem vos fala é Marcos. Estou de volta para dar sequência ao nosso curso de Sistema de Vendas com Controle de Estoque com VBA e Firebird. Na aula passada foi ensinado como fazer a instalação do Firebird e da ferramenta IB Expert. Também fizemos aí a configuração do nosso ambiente de trabalho. Tá? Hoje, antes de começar a criar as tabelas, eu tenho aqui alguns requisitos, né? Esses requisitos funcionais do nosso sistema, o que o nosso sistema vai ter, né? O que ele vai fazer. Então, requisitos funcionais ele é obtido através de entrevista exploratória que você faz com o seu cliente, a fim de obter aquilo que ele quer fazer, né? Atender a necessidade dele. Então você levanta por meio do questionário aquelas mais importantes, aqueles elementos que farão parte do seu sistema, né? Como, por exemplo, que cadastro que vai precisar de ter, o que ele vai querer fazer no sistema, se o cadastro, o produto dele vai ter, sei lá, um campo para visualizar o estoque, se ele quer que o estoque tenha, se o cadastro de sua mercadoria tenha localização, ele precisa que gere um relatório assim, assim. São coisas que impactam no sistema. Então aqui eu separei aqui para vocês o que nós vamos fazer nesse projeto, tá? Nós vamos ter nesse nosso sistema aqui, vamos ter cadastros, vamos ter alguns controles e vamos ter alguns relatórios. No nosso cadastro, nós vamos fazer um cadastro de mercadorias, nós vamos fazer um cadastro de pessoas, e essas pessoas poderão ser clientes, funcionários ou usuários, ou ambos, tá? Uma tela de cadastro onde nós vamos ali criar uma propriedade ali que definirá o atributo daquela pessoa, tá? Em controles vamos ter o controle de vendas, onde nós vamos fazer a venda para o cliente, e também um controle de estoque. E depois relatórios, que é um relatório de venda e um relatório de estoque, tá? Então, nós vamos ter que primeiramente fazer o cadastro primeiro, né? Criar as tabelas de cadastro por ordem de necessidade, para depois nós irmos para as tabelas que representarão os nossos controles, tá? Então, aqui eu vou começar pelo cadastro de mercadorias, tá? Depois vou fazer o cadastro de pessoas, depois vendas, os itens das vendas, que são os detalhes das vendas, e depois uma tabela para controle de estoque. Então, nós vamos ter uma tabela que é a mercadoria, uma tabela que é o cadastro de pessoas, uma tabela que é o cadastro de vendas, uma tabela que é o cadastro dos itens da venda, e uma outra que são o estoque, aquela movimentação realizada por aquela venda. Depois, claro, vamos ter aí relatórios que já não são entidades de banco de dados, ok? Então, para a tabela mercadorias, eu vou definir aqui alguns campos, que é a chave primária. Toda a tabela precisa de ter um campo que é aquele identificador único, né? Por meio do qual você identifica o produto. Vamos ter um campo código de barras, um nome, a unidade comercial, o preço de custo, o preço de venda, qual é o saldo em estoque daquele produto e qual é o status dele, né? Se ele está ativo, se ele está inativo, tá? Então vamos continuar aqui. Eu já estou com o meu IB Expert aberto. Eu vou então dar um duplo clique em cima do meu Sysvenda. Ele vai carregar o meu banco de dados e vai expor aqui os seus objetos. Verifique que a minha tabela, né, a minha pasta de tabela, ela está vazia. O que eu vou fazer então aqui é começar a criar a minha tabela de mercadorias, ok? Então, você vai clicar com o botão direito do mouse em cima de Tables e vai aqui em New Tables. Ou você poderia também aí no seu teclado pressionar as teclas Ctrl N, tá? Gente, é o seguinte, aqui onde eu estou clicando aqui é onde você vai dar o nome da sua tabela, tá? E falar um pouco em normatização, eu vou usar aqui como conceito de nomenclatura de tabela uma sigla composta de 3 letras. Eu sempre faço isso. Então, essa sigla vai ser uma espécie de apelido para a nossa tabela. Então, a tabela mercadoria, eu vou chamá-la de MER, M-E-R, underline e o nome da minha tabela, ok? Então, toda vez que eu for me referir à tabela mercadoria, eu vou fazer essa associação principalmente por meio do apelido,
Lá na frente eu vou explicar a você a importância dessas 3 siglas aí, dessa normatização de nomenclatura, para ajudar, inclusive, na associação entre entidades. Então, o nome dela chamará mercadorias. Então, mercadoria. Aqui no Firebird é o seguinte, mesmo que você utilize a letra minúscula, ele vai substituir por maiúscula. Isso é uma característica dele. Então, toda a sua tabela, os campos dela vão ter as letras maiúsculas. Mesmo que você tente minúscula, não vai conseguir. Então, primeiramente, como eu disse, eu vou ter aqui uma chave primária. Então, começa com mer, underline, e vou chamar de ID. O ID será o identificador único, exclusivo daquele meu registro naquela tabela. Então, o nome dela, field name, é o nome do campo da minha tabela. Field type é o tipo de dado que aquele campo irá armazenar. Tá? Vocês veem aqui que tem small int, integer, big int. Nós vamos usar mais aqui a integer. Vamos usar aqui a varchar. A varchar aqui é tipo de texto, caractere de qualquer tipo, né? Pode ser número, pode ser texto. É mais usada para você colocar para o nome do produto ou alguma coisa que não é numérica, tá? Então vamos usar aqui o integer. A nossa chave primária sempre será integer. Nós vamos vir aqui para not null, tem que estar marcado, porque como ela é chave primária, ela obrigatoriamente tem que ser not null, ok? Então primary key é not null. E aqui vou adicionar mais um campo. Setinha para baixo, mer. E vou colocar o nome de código. Eu vou deixar a questão do field type por último, ok? Para me ganhar tempo aqui. O próximo campo vai chamar mer code barras. Aqui já vai ser varchar, tá? Vou usar varchar, mesmo sendo numérico, eu gosto de usar varchar, porque inteiro às vezes não suporta aquela quantidade de dígitos do código de barras, que são 13 números, pode dar estouro. Eu teria que usar aqui um big int, mas é melhor você usar um varchar nesse caso. Código de barras, depois nós temos o nome do produto, mer nome. O próximo campo vai ser a unidade. O N comercial, vou chamar de UN comercial, vai ser unidade comercial. Preço de custo, preço de venda, mer preço, custo. Preço de venda. Saldo, que aqui vai ser saldo da mercadoria, e status. São os campos que nós vamos ter na nossa tabela, ok? Inicialmente serão esses os campos. Agora vamos então à definição correta dos field types da nossa tabela, dos nossos campos. O código aqui eu vou colocar também varchar. Código barras varchar. O nome da mercadoria tem que ser varchar, porque vai ser texto. Unidade comercial eu vou pôr também varchar. Preço de custo, eu vou colocar double precision. Preço de venda também double precision. Saldo, vou colocar também double precision. Float é bem parecido com double precision, mas eu não gosto de usar o float porque às vezes quando você coloca um número lá de ponto flutuante, ele costuma adicionar alguns pontos flutuantes a mais, tá? E às vezes isso é ruim. Você não consegue obter um valor exato daquilo que você precisa. Status aqui, vou colocar char. O char, gente, é um tipo especial que também guarda caractere, mas ele é um tamanho fixo. Se eu colocar aqui um char 10, mesmo que aqui eu grave um elemento apenas, uma letra, imagina a letra S, ele completará as outras 9 com espaços em branco. Isso é ruim para mim fazer comparação, tá? Então aqui vou colocar tamanho 1, é o que eu preciso. Eu preciso de quê? O meu status vai ser ativo e inativo. Simples assim. Então, eu configurei o field type de todos os campos da minha tabela. Eu vou me preocupar agora com o size. O tipo inteiro, você não tem que especificar size. Ele já é internamente definido com o tamanho lá. O código aqui, 10 já está num bom tamanho. Código de barras, vou colocar aqui para 15, por enquanto. O nome do produto, vou colocar 100. Ok? Se você achar que o seu produto aí vai ter um nome gigantesco, coloque, mas aqui vou colocar 100 ou talvez 150. Ok? A unidade comercial aqui, vou colocar 2, porque geralmente é o N,
kg para quilo, lt para litro, ok? Dobro preciso você também não tem que definir, o tamanho dele já é fixo pela ferramenta, pelo banco de dados, e o char é 1. Depois, o outro atributo aqui também importante é o not null. O código de barra, será que eu posso fazer um cadastro e deixar com que o código dele seja nulo? Não, ele não pode ser not null. Então, se ele não pode ser nulo, eu tenho que marcar. Tá? O código de barras, nem todo produto tem código de barras, portanto eu não vou definir. O nome do produto é obrigatório, é o que identifica ele. A unidade comercial também. O preço de custo eu posso talvez colocar ou não. Se eu colocar, eu posso talvez suprir a necessidade dele da ausência com o default, que aqui na frente eu tenho aqui o default, que é o valor que aquele campo receberá quando eu não informar nenhum valor. Então, às vezes é bom você deixar também como not null e colocar um default 0. Para quê? Quando você precisar de fazer alguma consulta, você não tem que fazer um uso de cast, né? Que é o que? Uma forma, o coalesce, que é uma propriedade, aliás, uma função que Firebird tem, para que você possa suprir aquela ausência de valor por um outro valor que você sugere. Tá? Então, eu deixo como not null, o preço de venda também aqui. O preço de venda eu vou deixar como not null, vou deixar como obrigatório a informação. Vou deixar também com valor 0, mas é bom que tenha valor, né? A não ser que você tenha produto aí que são brindes no seu estoque e você realmente não tem que definir preço para ele, porque ele não tem preço de venda, ele é de graça. Então, nesse caso, eu deixei como not null, já atribuí ali o default source dele como 0. Indo agora para o saldo aqui, eu também vou colocar como not null e vou colocar também o saldo 0, que é o valor default 0. Tá? O bom é deixar not null, gente. Se você puder deixar como not null, você deixa. Tá? O status dele também é not null e eu vou deixar aqui o status dele como você clica aspas simples, ok? Porque como ele é um tipo char, ele é texto, você tem que clicar aqui no aspas simples e colocar A de ativo, A maiúsculo. Então o default source dele é a letra A entre aspas simples, A de ativo. Tá? Aqui você também poderia, se você quiser, colocar aqui algum tipo de comentário para o seu campo de dados. Tá? Que aqui na frente você tem aqui, ó, description. Né? Você pode colocar assim, A igual a ativo e I para inativo. Ou seja, você está documentando o seu banco de dados para uma pessoa, um programador seu futuramente que for dar manutenção, ele sabe que tipo de flag que ele pode colocar naquele campo ali. Lembrando que você não pode colocar aqui caractere especial. Digamos que você tivesse que colocar aqui uma palavra que tivesse til nela. Isso aqui vai dar erro na hora de comitar. Então, use sempre esses caracteres, excluem do texto aí qualquer tipo de caractere especial em elementos do seu banco de dados aí. Ok? Então, nós temos aqui a estrutura do nosso banco. E vamos ver também aqui se de repente nós precisamos de ter, porque a chave primária, ou seja, vai ser um campo inteiro que vai servir para identificar aquela mercadoria como única e exclusiva na sua tabela. Né? Mas existem também outros campos da sua tabela que em alguns momentos você precisa que ela seja exclusiva também. Poxa, vamos perguntar, será que eu posso permitir que no meu cadastro de mercadorias eu tenha 2 produtos com código igual? Né? Ou seja, os códigos são iguais. Né? Então, acho que isso aí não é legal. Né? Então, o código aqui eu vou fazer, depois que eu comitar, esse raizinho aqui, ou seja, eu compile, né? Eu vou compilar. Nessa compilação é que eu vou criar a minha tabela. Então, sobre chave única, que é o que eu estava falando agora, eu só posso fazer depois que eu criar a minha tabela. Então, eu vou compilar minha tabela, Ctrl F9, ou clicar nesse raio aqui. Ou seja, ele executou 3 tarefas aqui. Primeiro, ele criou a tabela. Depois ele criou a chave primária e depois criou a descrição, que é o comentário para o meu campo de status. Vou comitar. Nesse momento ele criou a minha tabela. Se eu clicar aqui nesse maisinho, eu já tenho a minha tabela mercadoria aqui. Agora você nota que apareceu aqui outras abas. Agora sim que é a hora de eu criar chave única. Como eu expliquei, a chave única ela pode ser composta ou pode ser simples. No meu caso, eu vou criar uma chave única simples, que é aquela chave que ela é representada apenas por um campo. Então, eu vou criar uma chave única para o código, vou criar uma chave única para o código de barras, de modo também que eu não possa ter 2 produtos com o mesmo código de barras.
O nome, não sei, pode ser que você tenha dois produtos com o mesmo nome. A questão do nome também, do nome do produto é discutível, né? Não é comum que dois produtos tenham a mesma identificação de nome, né? Mas pode acontecer. Mas eu vou deixar a questão do nome para você mesmo decidir. Dependendo, como eu disse, depende muito do requisito que o cliente pedir. Tá? Então, assim, sobre criação de chave única, é nessa aba Constraints. Aqui eu já tenho a Constraint Primary Key, que foi criada na definição, quando nós marcamos aqui que ela era Primary Key, nesse campo aqui, nessa coluna. Então, a Constraint Foreign Unique Key, você vem aqui na aba 4 Unique, botão direito do mouse, New Unique Constraint, e escolhe aqui quais são os campos que você quer fazer essa chave única. No caso aqui, vou fazer para o código, e vou fazer também, vou aqui com o botão direito de novo, uma nova para o código de barras do produto. Clico no xizinho e mando compilar. Compilou, eu tenho então a minha Unique Key criada, ok? Então, para essa tabela mercadorias, é isso mesmo que nós tínhamos a pretensão de fazer. Vamos então partir para a criação da outra tabela. Nós clicar aqui, ó, nós vamos expandir aqui esse maisinho, nós vemos que nós já temos a mercadoria pronta. O próximo passo, então, é nós partirmos para a criação da tabela pessoa. A tabela pessoa, ela será uma tabela que qualquer tipo de pessoa que nós quisermos definir nela, nós poderemos. A princípio, nós vamos criar essa tabela com um campo lá especial, na verdade, 3 campos, onde esses campos indicará se essa pessoa ela é cliente, se ela é funcionário, se ela é usuário, podendo ser ambos ao mesmo tempo, ok? Então, para essa tabela, eu defini os seguintes atributos. Bom, aqui em New Table, tá? O nome dela chamará PES Pessoa, sendo PES a sigla dela. Nós vamos definir então aqui a chave primária, que se chamará PES ID, um campo para CNPJ ou CPF, um campo para RG ou inscrição estadual, um campo para definir o tipo da pessoa, se ela é física ou jurídica, o sexo, endereço, complemento de endereço, bairro, CEP, UF, fone 1, fone 2, status, e se ela é cliente, se ela é fornecedor, se ela é funcionário. Ok? Vamos lá então criar aqui o primeiro campo. Ela é chave primária. Vamos fazer como nós fizemos na outra vez, deixar os field types, not null e outros atributos, outras propriedades para definir depois, para a gente ganhar um pouco de tempo. O próximo passo aqui vai ser o nome. Tipo de pessoa. Depois sexo. Complemento. Cidade. CEP. UF. Status. E esse cliente, se ele é cliente, se ele é um funcionário, se ele é apenas um usuário do sistema, ok? Então vamos ver aqui, conferir na lista aqui. Eu preciso do ID, o código do cliente, código, vou deixar o código depois, deixa sem código mesmo. A chave primária será a identificação do cliente no momento como código também. Código de barra, CNPJ, RG estadual, tipo de pessoa, sexo, endereço, complemento, bairro, CEP, UF, fone 1, fone 2, faltando aqui o telefone, ok? Então vamos colocar também aqui um campo para fone 1. Fone 1 e fone 2. Aí você mesmo define a questão aí de se o fone 1 vai ser para telefone fixo, o 2 para celular, você define isso aí depois. Então vamos então para a definição dos field types de cada registro, tá? O nome tem que ser Vachar, porque é um tipo que vai comportar textos, caracteres. Aqui também vou definir como Vachar.
também como varchar. O tipo de pessoa vai ser char, que o char, como eu disse, não sei se eu havia dito, ele serve para você definir chaveamento, né? Coisas que armazenam 1 ou 2 caracteres. No caso aqui, o tipo de pessoa vai ser P ou F, então o tamanho tem que ser 1. O tamanho também, o tipo char, ele é um tamanho fixo. Se você definir aqui um tamanho maior que 1, você vai ter dificuldade talvez em fazer comparação depois, tá? Porque ele suprirá os outros campos que não foram definidos como vazio. Tá? Sexo também vai ser char. Aqui vai ser F ou M, né? Masculino ou feminino. Endereço varchar. Complemento também varchar. Bairro da mesma maneira. Cidade do mesmo modo. CEP vai ser um varchar também. O F também vai ser char. Tamanho 2. Tá? A status vai ser char. Tamanho 1. Vamos definir o size por último. Cliente também vai ser char. Vai receber S ou N. Aqui do mesmo modo. E o telefone também vai ser varchar. Percebam que mesmo o campo que receberão números como o telefone, o CEP, o CNPJ, o RG, a gente define como varchar pelo fato de possuir zeros à esquerda, né? Se você coloca integer, alguma coisa numérica, ele irá ignorar aquele zero que está à esquerda ali. E nem todos são padrões, são um tamanho fixo, determinado ali. Então, assim, geralmente isso é uma regra, todo mundo utiliza para armazenar esses campos aí, o tipo varchar. O varchar ele serve para armazenar caracteres que pode misturar texto com letras do nosso alfabeto. Bom, tendo definido então o size aqui do campo, definido o field type, vamos então para o size, né? O nome do cliente aqui, vou definir um tamanho de 150. Para o CNPJ, vou colocar 15, são 14 geralmente. O RG também aqui e inscrição do auto, vou colocar 15. Pessoas aqui vai ser 1 mesmo, sexo também vai ser 1. Endereço vou colocar 100. O complemento 20. Tá? O bairro vou colocar 50, o tamanho, o nome do bairro. Cidade vou colocar 100 também. O CEP 10 está bom. O F são 2. Status 1, se ativo ou inativo, vai receber apenas a letra A ou a letra I. Se a cliente vai também receber S ou N, vai ser tamanho 1. Aqui também vai ser 1. Também 1. E o telefone vai receber aqui, eu vou pôr 12, eu vou 15 aqui, ok? Tamanho 15. Sendo assim, vamos partir então para o atributo not null, né? O nome tem que ser informado, o CNPJ nem sempre precisa ser informado, vai depender do requisito, daquilo que o cliente pediu para você fazer. O tipo de pessoa tem que ser informado, se ela é física ou jurídica, sexo também, todo definido isso aí. A endereço nem todos têm, nem todos informam. CEP e UF também não precisa. Status é obrigatório, informar qual é o status daquele cliente, se ele está ativo ou inativo. Se ele é cliente, se ele é fornecedor, se ele é usuário, eu também vou colocar como not null. E o telefone vou deixar vazio. Agora, para esses que eu defini como not null, pode ser que seja necessário alguns valores padrões, né? Quando eu inserir um cliente, a maior parte dos meus clientes são pessoas físicas ou são pessoas jurídicas. Digamos que no seu caso aí, pessoas jurídicas são as que mais fazem cadastro. Então eu defino como J aqui para facilitar a inserção. O sexo aqui vou deixar para você definir. É obrigatório isso lá na aplicação. O status aqui já vou considerar como ativo, assim que você vai fazer a inclusão. Se ele é cliente, vou também falar que sim, porque vamos dizer que 90% dos casos aí vai ser cliente, funcionário. Você vai cadastrar uma vez e uma vez por mês, dependendo da rotatividade da empresa, haverá troca de funcionário, entrada de novo funcionário. Mas clientes é aquilo que há mais inserção. O usuário eu vou deixar aqui como não. Ok? Funcionário e usuário como não. E telefone não preciso. Então eu já tenho aqui definido a minha estrutura da minha tabela de pessoa. Eu agora vou comitar essa tabela. Os outros campos eu acho que não preciso fazer nenhum comentário aqui na descrição, como eu fiz na tabela de mercadorias. Beleza, então vou compilar essa tabela aqui. Ele criou aqui na primeira tarefa, ele criou a tabela e na segunda criou a chave primária para mim.
Agora é a hora que nós fazemos a discussão sobre a necessidade de implementarmos aqui também chave única, né? Pessoa, nome de pessoa. Será se pode existir 2 clientes com o mesmo nome, ou pode existir 2 funcionários ou usuários, né? No caso do usuário, não, mas como a nossa tabela se comporta atendendo esses 3 aspectos de pessoas, de identidades, nós não vamos definir como chave única, porque pode sim ser possível que existam 2 pessoas com o mesmo nome, né? Agora, CPF CNPJ já é meio impossível, né? Então ele é um campo que candidato a receber uma chave primária, uma chave única, né? Tipo de pessoa, sexo, o resto não precisa. Então vemos aqui que nós temos necessidade de definir uma chave única para esse campo CPF CNPJ. Como é que a gente faz isso? Nós vamos aqui em Constraints, vamos na aba Uniques e vamos clicar com o botão direito do mouse, New Uniques Constraint, e se falar assim, isso é em qual campo, né? Quais são os fields que eu vou determinar? É nesse field aqui. Eu dou um duplo clique, fecho e mando compilar. Feito isso, eu tenho agora a minha tabela mercadoria pronta, né? Já com a sua constraint definida aqui, Unique Key, para código de barra, e a tabela pessoa também com a Unique Key definida aqui, ok? Então, na próxima videoaula nós vamos então criar a tabela de controle, né? As 2 tabelas de controle, aliás são 3, que é a tabela de vendas, a tabela dos itens da venda e a tabela de estoque, né? Que nós vamos controlar as entradas e as saídas dos nossos produtos, ok? Se você gostou desse vídeo, vá lá e clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu, aproveite e inscreva no canal, para que você fique por dentro do que vem por aí, que são conteúdos bastante úteis, completamente gratuitos, e nós vamos fazer aí um projeto bem bacana.